Matemática, 11º ano, ensino médio, são 2 níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar da aplicação das derivadas à monotonia e aos extremos, e é a aula 6 do capítulo de derivadas. Estamos, portanto, na última aula deste capítulo. Todas as outras aulas já abordaram os conceitos que aqui aparecem neste índice do lado esquerdo. Vamos nesta aula abordar, portanto, os extremos e a monotonia, que são 2 exemplos de aplicação das derivadas. Temos, portanto, o estudo da monotonia de uma função, com recurso às derivadas, e o estudo dos extremos de uma função. Começamos por apresentar um resultado teórico que associa os extremos de uma função à sua derivada. Se f é uma função derivável no intervalo I igual a AB, portanto, o intervalo aberto a AB, e x0 pertence ao intervalo I, é um ponto de extremo relativo de f, então a derivada no ponto x0 é igual a zero. Quer isto dizer, se a função for derivável, sim, grosso modo, se a função for derivável e tiver no ponto x0 e tiver neste ponto um extremo, então a derivada é igual a zero. Esta proposição indica-nos que num ponto de máximo ou de mínimo relativo, onde a função f é derivável, a reta tangente ao gráfico de f nesses pontos é paralela ao eixo dos x, ou seja, é horizontal. Podemos observar esta situação no gráfico que segue. Ou seja, nós temos aqui a função derivável no ponto abscissa A, uma vez que há suavidade neste ponto, o gráfico é suave, não tem um ponto anguloso neste ponto. É a mesma coisa para o ponto B e, pelo facto de nós termos um ponto de extremo, neste caso máximo relativo no ponto abscissa A, a reta tangente é horizontal neste ponto, e aqui como temos o f de B como mínimo relativo, a reta tangente também é horizontal neste ponto. Ou seja, a derivada é nula no ponto abscissa A e também é nula no ponto abscissa B. Ora, vamos de novo aqui à proposição. Portanto, a função é derivável num ponto x0, pertence então ao intervalo aberto a AB. Isso significa que na vizinhança do ponto A há um intervalo no qual a função tem, portanto, há um intervalo em torno do AB, do A. Pode ser, por exemplo, A menos 0.1 e A mais 0.1. Isto para garantir aqui uma vizinhança em torno do ponto. E acontece que o A é um ponto extremo, portanto é um ponto de máximo relativo, e a derivada vai ser, nesse ponto A, vai ser zero. A mesma coisa acontece para o B, neste caso, ponto mínimo relativo. Então é o que garante a proposição. E isto traduz simetricamente pelo facto da reta tangente em qualquer um destes pontos ser horizontal. É de notar, no entanto, que a proposição não garante a existência de ponto extremo onde a derivada se anula. Para exemplificar este facto, podemos considerar a função definida por fx igual a x ao cubo. Trata-se de uma função derivável em R, pelo facto de ser polinomial. A sua derivada é 3x ao quadrado. Pode-se fazer isso com as regras de derivação. E a derivada no ponto 0 dá igual a zero. No entanto, o ponto x0 igual a zero não é ponto nem de máximo nem de mínimo relativo de f. Ou seja, a proposição vai nos dar uma condição necessária, mas não suficiente, para que um ponto seja extremo. Ora, aqui temos o gráfico da função definida por y igual a x ao cubo e, de facto, pode-se observar que, apesar de no ponto abscissa zero a derivada ser nula, portanto, isso traduz pelo facto da reta tangente neste ponto ser horizontal, coincide com o eixo dos x, note-se, no entanto, que, apesar disso acontecer, não há ponto nem de máximo nem de mínimo, uma vez que os vizinhos da esquerda são mais pequenos e os vizinhos da direita são maiores do que zero. Temos, portanto, uma situação, tal como aqui na nota aparece, portanto, a proposição não garante a existência de pontos, sendo que a proposição diz é que quando x0 é um ponto quando a função é derivável em x0 e x0 é um ponto extremo, então a derivada é nula. Mas o facto da derivada ser nula não implica que haja ponto de extremo. Portanto, é uma condição necessária para haver extremo que a derivada seja nula, mas não suficiente no ponto onde ela é derivável. Portanto, é aqui uma espécie de trocadilho que nós abordaremos sempre que necessário ao longo desta aula. Mas fica para já o reparo.
Ora, definição. Vamos definir ponto crítico. Seja f uma função derivável em x0 pertencente ao domínio da função, se a derivada for nula, x0 é chamado ponto crítico de f. Portanto, um ponto crítico é, digamos que, um candidato a extremo. Portanto, não quer dizer que seja máximo ou que seja mínimo, mas é sim um candidato a extremo ponto crítico no sentido de merecer a nossa análise. Pela proposição anterior, todo o ponto de extremo onde a função é derivável é ponto crítico, ou seja, onde há ponto extremo, há ponto crítico. Só pode dar-se o caso, como acontece na função fx igual a x ao cubo, em que a derivada se anula, ou seja, temos um ponto crítico sem que a função tenha, nesse ponto, um ponto de extremo. A recíproca é falsa, ou seja, onde há ponto crítico não quer dizer que haja ponto extremo. Vamos prosseguir com alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo. Seja fx igual a x ao cubo, novamente este exemplo, já vimos que a sua derivada é 3x ao quadrado, que se anula apenas no zero. Por esse motivo, x igual a zero é o único ponto crítico. Outro exemplo é esta função, que tem como derivada 3 menos 3x quadrado. Tem, portanto, quando se iguala a zero, fica x quadrado igual a 1, de onde sai que x é igual a menos 1 ou x igual a 1. Se tem dificuldades em calcular a derivada desta função pelas regras de derivação, deve ver a aula relativa às regras de derivação, mas é muito fácil fazer a derivada desta função. E, portanto, vamos ter que menos 1 e 1 são os únicos pontos críticos da função f. Na figura seguinte, podemos observar que as retas tangentes ao gráfico de f nos pontos críticos são horizontais. Ora, cá temos o gráfico desta última função f e observamos também que no ponto crítico menos 1 até temos um mínimo relativo e no ponto crítico 1 até temos um máximo relativo. Então, as retas são horizontais pelo facto da derivada ser nula nestes pontos. Do exposto, podemos concluir que um ponto A candidato a máximo ou mínimo relativo da função f que seja derivável em A deve satisfazer a condição da derivada ser nula e, consequentemente, ser ponto crítico. Portanto, já foi dito isto. Ou seja, um candidato a máximo ou a mínimo, um candidato onde a função seja derivável, um candidato em que a função seja derivável, tem obrigatoriamente que ter derivada nula. Ou seja, ser ponto crítico. Vamos agora a uma proposição, portanto, a um resultado teórico que nos vai ajudar no estudo da monotonia de uma função. Temos uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável em AB aberto. São requisitos teóricos que, do ponto de vista prático, nós não vamos ter grande necessidade nesta aula. Portanto, são condições que só funcionam ou que se segue caso isto se verifique. E temos que, se a derivada for positiva ou nula para todo o ponto do intervalo AB, então ela vai ser crescente no intervalo AB. Caso a derivada seja negativa para todo o x pertencente a AB, negativa ou nula, então f vai ser decrescente no intervalo aberto AB. E temos então que derivada positiva ou nula, função crescente, derivada negativa ou nula, função decrescente. Vamos ver uma applet de ilustração deste resultado. Estamos a observar uma reta tangente ao gráfico da função f que está representada a azul e observamos que o seu declive é menos 3,47, ou seja, derivada negativa. No intervalo de menos infinito até menos 2 temos uma função decrescente e note-se neste intervalo que a derivada é sempre negativa. Portanto, derivada negativa até que chega, desde menos infinito até ao menos 2, até que chega ao menos 2, vamos ter um marco, ficamos com a reta de equação y igual a 0x menos 2, portanto, reta tangente horizontal, e a partir daqui vamos ter a função crescente de menos 2 a 2, e note-se que está sempre associada ao facto de a reta tangente ter declive positivo. Neste caso já tem 0,87, o declive, e vai sempre aumentando até ao zero, onde tem declive 1,5, e a partir daqui o declive continua positivo, mas a diminuir porque o crescimento é menos acentuado. Novamente um ponto de inversão, um ponto crítico,
um ponto onde a derivada é nula. Aqui está, a reta tangente da equação y igual a 0x mais 2, ou seja, y igual a 2, reta horizontal, reta tangente horizontal, e a partir de 2 a mais infinito vamos ter uma função decrescente e logo reta tangente com declive negativo. Ora cá temos menos 1,04 e agora sempre negativo e portanto cá temos que quando a derivada é positiva a função é crescente e quando a derivada é negativa a função é decrescente. Se falarmos em termos intervalares, função com derivada positiva de menos infinito a menos 2 e temos função decrescente. Função com derivada positiva de menos 2 até 2, foi verificado em todos os pontos que vimos e garanto-vos que em todos os que não vimos também se verificam. Nós temos uma infinidade de pontos entre menos 2 e 2, não podemos verificar todos. Neste caso estamos a verificar um determinado incremento proporcionado pela aplicação dinâmica, mas portanto a derivada não há dúvida nenhuma que é positiva e logo função crescente e de 2 a mais infinito derivada negativa, função decrescente. Vamos agora prosseguir com alguns exemplos. Vamos ver o seguinte exemplo 1. Estuda a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x ao cubo menos 3x mais 1. Trata-se de uma função polinomial. O primeiro passo na resolução de um problema deste tipo é sempre começar por determinar o domínio da função. Portanto, o domínio da função é R porque se trata de uma função polinomial e as funções polinomiais estão sempre definidas em todo o conjunto R. O passo seguinte vai ser calcular a derivada da função. Ora, a derivada da função é 3x ao quadrado menos 3, uma vez que para derivar esta expressão podemos fazer a derivada da soma e fica a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo, portanto, a derivada da soma diz-nos que a derivada da soma é a soma das derivadas, portanto, fica a derivada de x ao cubo menos a derivada de 3x mais a derivada de 1. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, com base nesta fórmula que aqui temos, que nos diz que quando temos 1 vezes x ao cubo, fica 1 vezes 3, x levantado a 3 menos 1, que é 2. Portanto, é a particularização desta forma para o caso em que o k é 1 e o n é igual a 3. Portanto, fica 1 vezes 3 vezes x levantado a 3 menos 1, que é 2. E a derivada de menos 3x vai ser, com base nesta regra, simplesmente menos 3, que é a constante, que é o coeficiente de x. Portanto, aqui fica a derivada de kx, fica o coeficiente de x, que é k, aqui o coeficiente de x é menos 3. Por último, a derivada de 1, com base nesta última regra, dá igual a 0, pelo que nem sequer precisamos de pôr. Logo, igualando a derivada a 0, nós vamos ter 3x ao quadrado menos 3 igual a 0, que é equivalente a ter x ao quadrado igual a 3 sobre 3, que é 1, ou ainda x igual a menos 1 ou x igual a 1. Portanto, são estes os pontos críticos desta função, menos 1 e 1, pontos onde a derivada se anula. O passo seguinte é estudar numa tabela o sinal da derivada da função f e a monotonia da função f. Portanto, a tabela vai reunir as duas informações. O que fazemos na tabela? Começamos por considerar a primeira linha que representa a reta real com os pontos do domínio assinalados, neste caso não há nada a assinalar porque o domínio é R, e também os pontos críticos, neste caso menos 1 e 1, ou seja, os zeros da derivada. O passo seguinte é estudar o sinal da função derivada, como é uma função quadrática, que tem o coeficiente de x ao quadrado positivo, tem um gráfico deste tipo, aqui está apenas um esboço, mas suficiente para perceber o seu sinal. É uma função negativa entre os zeros, uma vez que tem a concavidade voltada para cima, e positiva fora deles. Ou seja, é uma função que é positiva de menos infinito a menos 1, consegue-se perceber isto aqui, negativa de menos 1 a 1, cá está, e positiva de 1 a mais infinito. Ora, temos então o sinal da função derivada estudado. A conclusão que tiramos, com base na proposição que falámos há pouco, é que quando a derivada é positiva a função é crescente, quando a derivada é negativa a função é decrescente e quando a derivada é positiva a função é crescente. Temos, portanto, esta conclusão em termos de monotonia. A tabela serviu apenas como cálculo auxiliar para chegar a essa conclusão. As conclusões
temos mesmo que a escrever. Portanto, logo o f é crescente de menos infinito a menos 1. Cá está. E em 1 a mais infinito. Portanto, é o que temos aqui, em 1 a mais infinito. E será decrescente no intervalo menos 1 a 1. No intervalo menos 1 a 1 temos uma função decrescente. Relativamente aos extremos, podemos concluir que x igual a menos 1 é ponto de máximo e que x igual a 1 é ponto de mínimo. Percebe-se isto perfeitamente aqui. É essa a conclusão que nós tiramos de imediato com base na tabela. Portanto, já indicámos os extremos, eventualmente poderíamos até calculá-los, fazendo a substituição do x igual a menos 1 na função, substituindo aqui por menos 1 e depois por 1. Na figura seguinte temos representado o gráfico de f, ou melhor dizendo, parte do gráfico de f. Estão também indicados o máximo local, aqui já foi calculado, substituindo a expressão x por menos 1, obtemos o 3, e substituindo por 1, obtemos o menos 1. Portanto, temos aqui um máximo local e o menos 1, portanto o 3 é máximo local e o menos 1 mínimo local. Portanto, observa-se isso perfeitamente na figura. Máximo local, o 3, e mínimo local, o menos 1. Vamos a um segundo exemplo. Estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x mais 1 sobre x. Neste caso temos uma função racional. O primeiro passo, como foi dito há pouco, é a determinação do domínio. Portanto, o domínio é o conjunto de números reais tais que o denominador desta fração tem que ser diferente de 0. É a única restrição que nós temos na expressão, pelo que o domínio fica r excepto 0. O passo seguinte é calcular a derivada de f. Ora, com base nesta regra que a derivada de kx, ou melhor dizendo, com base na primeira regra mais elementar que a derivada da soma é a soma das derivadas, nós podemos fazer a derivada derivando do x e depois derivando 1 sobre x. A derivada de x é a derivada de 1x, que fica igual a 1. Ora, cá está o 1. E a derivada de 1 sobre x, com base nesta regra, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Temos então a derivada calculada. E o passo seguinte vai ser calcular os seus zeros. Igualamos a 0, simplesmente. Temos que reduzir a expressão toda ao mesmo denominador. Portanto, o 1 é o mesmo que x quadrado sobre x quadrado. Fica assim, portanto. E agora fica numerador igual a 0 e denominador diferente de 0. Estamos a resolver uma equação fracionária. Temos que salvaguardar que o denominador é diferente de 0. Embora, neste caso, esta restrição não se traduza em nenhum efeito. Uma vez que x ao quadrado menos 1 igual a 0 é equivalente a ter x igual a 1 ou x igual a menos 1, portanto o x quadrado diferente de 0, que é o equivalente a ter x diferente de 0, não produz qualquer efeito, não restringimos, mas por acaso, se aqui fosse x diferente de 1, já iria produzir, por exemplo, iria eliminar este 0, mas neste caso fica menos 1 e 1, são os pontos críticos da função. Passo seguinte, tabela de estudo de sinal e da monotonia. A primeira linha é dedicada ao domínio e aos pontos críticos. Os pontos críticos são menos 1 e 1. O domínio é r excepto 0. Ora, cá temos o 0. Tem que ficar excluído. Vamos então agora, para estudar o sinal da função derivada, podemos recorrer a esta expressão ou a esta, que já aparece de uma forma mais conveniente. Não é propriamente trivial, como no exemplo anterior em que tínhamos uma função quadrática. Aqui temos o quociente de duas funções quadráticas. O que vamos fazer é estudar o sinal do numerador separadamente do sinal do denominador. Ora, o sinal do numerador vai ser o sinal da função quadrática que tem como zeros menos 1 e 1. Tem como gráfico uma parábola com a concavidade voltada para cima, anulando-se no menos 1 e no 1. Portanto, é negativo entre os zeros, positiva fora deles. E é isto que está aqui traduzido. De menos infinito a menos 1 é positiva. De menos 1 até ao 1 é sempre negativa. E de 1 a mais infinito volta a ser positiva. No caso de x ao quadrado, mais fácil ainda fica. Portanto, é sempre positiva. Para isso nem era preciso gráfico, porque anula-se no zero, sabemos isso, não é? Mas porque uma expressão ao quadrado é sempre positiva ou nula. Neste caso só é nula quando se anula, portanto, no zero. E, portanto, vamos ter que a derivada tem o seguinte sinal positivo. Número positivo dividido por um positivo dá positivo. 0 dividido por positivo dá 0. Negativo dividido por positivo dá negativo. Negativo dividido por 0 não está definido. ND significa não definido. Se deixássemos em branco, também não estaria mal, mas fica melhor assim. Negativo sobre positivo dá negativo. Nulo sobre positivo dá nulo. E positivo sobre positivo vai dar positivo. Portanto, a conclusão que nós tiramos é que a função f vai ser crescente
de menos infinito a menos 1, que é onde a derivada é positiva, decrescente de menos 1 a 0, decrescente de 0 a 1, porque a derivada é negativa, e crescente de 1 a mais infinito. Ora, cá temos as conclusões todas e vamos então escrevê-las. A função f é decrescente de menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito, ora cá está, é quando ela é crescente, e decrescente de menos 1 a 0, atenção que o 0 tem que ser aberto porque a função nem sequer está definida no 0, e em 0 aberto a 1 aberto. Estas são as conclusões que nós tiramos. Vamos agora prosseguir com o gráfico e também indicar o valor do f de menos 1 e do f de 1. Ora, concluímos ainda que x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos de máximo e mínimo respectivamente. Isto percebe-se perfeitamente aqui. Ponto de máximo e ponto de mínimo. E aqui temos o seu gráfico. O cálculo do f de menos 1 vai nos conduzir ao menos 2. O cálculo do f de 1 conduz-nos ao 2. E, portanto, cá temos um ponto de máximo, o menos 1. Portanto, o menos 2 é máximo relativo, enquanto que o 2 vai ser mínimo relativo. Portanto, o 1 é ponto de mínimo, o 2 é mínimo relativo. E estão aqui, portanto, dois exemplos típicos que podem surgir neste tipo de aplicação das derivadas. Portanto, o estudo da monotonia de uma função com recurso a este procedimento. A aula terminou e agora é a vossa vez praticar estes conceitos resolvendo a parte correspondente na ficha de derivadas à aula 6. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, façam like e partilhem com os amigos. Até à próxima.